Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O dólar começou o dia em queda hoje frente ao real e foi assim que ele terminou, depois do anúncio de injetar nova liquidez ao mercado por parte do Banco Central. O leilão de venda de dólares com o compromisso de recompra foi anunciado na noite de ontem e aconteceu durante a tarde de hoje, com o valor de até 2 bilhões de dólares. As datas de liquidação acontecem em fevereiro e abril do ano que vem. A assessoria de imprensa do Banco Central explicou que os leilões de linha buscam dar liquidez ao mercado nessa época do fim do ano, quando costumam ficar menor. Hoje também o mercado segue de olho ainda nas negociações do governo de Michel Temer com apoio, para tentar apoio para a aprovação da reforma da Previdência. Com tudo isso, nesta terça-feira, o dólar comercial caiu 0,40% frente ao real e termina o dia de hoje aos R$ 3,23 mais 50. Dólar comercial, portanto, em queda nesta terça-feira. O que também caiu hoje foi o índice Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. A queda neste momento é de 0,58%. E o índice Bovespa está aos 72.627 pontos. Acabou de virar. Esse mercado ele ainda vai se movimentar um pouquinho até às 18 horas, que é quando fecha de fato o mercado, mas já mostra uma tendência de queda para o principal índice da Bolsa de Valores nesta terça-feira. E a participação do agro no PIB brasileiro é a maior em 13 anos. Apesar do ano mais complicado para a economia, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil disse que o ano de 2017 foi positivo e tem uma projeção ainda melhor para 2018. Acompanhe na reportagem. A diretoria da CNA fez um balanço geral do agronegócio em 2017. Avaliou que o agronegócio brasileiro, mais uma vez, deu importante contribuição para o Brasil sair da crise. No balanço divulgado pela CNA, o presidente da entidade falou sobre a criação de empregos no campo, sobre o balanço do PIB e as exportações. Bandeira número 1, vamos transformar esse país, começar a trabalhar para transformar esse país no maior produtor, maior exportador de produtos lácteos. Segundo, cada dia mais interferir para que a defesa sanitária desse país seja uma defesa sanitária à altura do que o produtor rural brasileiro precisa e o que o mundo espera desse país. Terceiro, buscar cada dia mais fazer com que o financiamento da nossa safra, buscar cada dia mais que os recursos sejam recursos compatíveis com a realidade hoje da nossa produção. Seguro rural, temos de mostrar que todos os países altamente competitivos, todos os países que têm uma agricultura moderna precisam de seguro rural e nós vamos fazer isso. E terceiro, fazer com que esse país contribua com esse país, com o nosso Senar, para que a gente massifique a formação de técnicos agrícolas, para a gente cada dia mais ter um país altamente produtivo e a gente tirar essa classe pobre de produtor rural e com assistência técnica, a gente fazer com que esse produtor rural passe a ter uma classe média forte nesse país. A expectativa da CNA é que o crescimento do PIB do agronegócio em 2017 seja entre 9% e 11%. Odacil Canepa para o SBA. Boas expectativas vindo por aí, hein? E os desafios da agricultura para 2030 e 2050 foram debatidos em um evento aqui em São Paulo na última semana. Quem abordou o tema foi o presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Eu estive lá e conversei com ele sobre este assunto e também sobre o atual momento da instituição e nós vamos acompanhar a entrevista. O Brasil tem um desafio enorme aí pela frente de ajudar a alimentar esses 9 milhões de pessoas até o ano de 2050. E para isso é claro que a pesquisa também é fundamental, né, Maurício? Maurício Lopes, presidente da Embrapa, está aqui comigo e vai responder essa pergunta para a gente. Sem dúvida alguma. O Brasil fez uma coisa extraordinária num espaço de tempo muito curto. Em 40 anos o Brasil saiu da insegurança alimentar e consegue hoje alimentar a sua população e mais que isso, o país se projetou como um grande provedor de alimentos para o mundo. Obviamente que o mundo tem uma expectativa enorme em relação a nós. Nós teremos que seguir produzindo alimentos a custos acessíveis, com qualidade cada vez maior, com novas funcionalidades. E também nós poderemos, o Brasil pode sim,
seguir fazendo crescer a sua produção, a sua produtividade de maneira segura, de maneira sustentável. Esse é o grande desafio que nós temos daqui para o ano 2030, para cumprirmos o que está posto na agenda dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030. Isso vai nos preparar para o próximo grande salto de 2030 até 2050. O Brasil está plenamente habilitado, capacitado pela competência que tem, pelas instituições que tem, pelo agro que construiu, pelo agronegócio que construiu. Nós podemos, sem dúvida alguma, dar uma grande contribuição para a sustentabilidade e para a segurança alimentar no mundo. Presidente Maurício, é impossível falar de tudo isso, falar em pesquisa, sem falar da participação fundamental que a Embrapa tem nisso tudo, né? Sem dúvida. Isso tudo, em grande medida, foi produzido pelo investimento que o Brasil fez em pesquisa e inovação. A ciência é o motor do desenvolvimento, não há outro caminho. Os países que querem seguir fortes, né, provendo as suas populações de bem-estar, de progresso, tem que investir na ciência. O investimento na ciência é um investimento que dá grande retorno. E o Brasil, pelo investimento que fez na pesquisa agropecuária, colhe frutos valiosos, né? Nós conseguimos conquistar tudo que conseguimos e mais, né? O investimento na ciência, o investimento na Embrapa, nas nossas universidades agrárias, né? Na pesquisa também privada, que cresce cada vez mais, é que nos dá a força, que nos dá a capacidade de seguir, né, fortalecendo a nossa capacidade de produzir alimentos, de seguir fazendo a interface da agricultura com a nova bioeconomia, uma nova vertente de desenvolvimento que está emergindo. Então, o Brasil está muito bem, em grande medida, pelo que fez em termos de investimento na ciência, em políticas públicas e na formação de talentos, né, para a produção de alimentos e agricultura. Presidente Maurício, e a gente vem acompanhando e também noticiando que a Embrapa ela deve aderir a um programa de demissão voluntária, né, cortar em 20% o quadro de funcionários. O senhor me corrige se eu estiver errada. Isso ameaça a nossa pesquisa aqui no Brasil? Na verdade, não há intenção alguma da Embrapa cortar parte do seu quadro de profissionais. O que nós estamos fazendo é algo que a empresa faz regularmente, faz de tempos em tempos, que é negociar com o governo federal, com a secretaria que cuida das empresas estatais no Ministério do Planejamento, o processo normal de renovação do quadro da empresa. Nós somos uma empresa de pesquisa, é importante que façamos de tempos em tempos a renovação dos nossos quadros. A ciência vai avançando numa velocidade muito grande, novos desafios, novas vertentes de conhecimento despontando. A empresa tem que incorporar novos talentos para fazer frente a esse desafio. Nós temos sim um plano de fazer um desligamento incentivado. Eu não chamaria de um plano de demissão, é um plano de desligamento incentivado. Devemos sim trabalhar no sentido de renovar entre 20% e 30% do nosso quadro nos próximos 4, 5 anos. Não há intenção alguma de cortar o quadro da Embrapa, mas na medida em que profissionais se desliguem, nós tenhamos a possibilidade de abrir concursos e incorporar novos profissionais, novos talentos. E hoje, do total do orçamento da Embrapa, a parte que é equivalente à pesquisa, ela não chega a 10%, né? Também, mais uma vez, me corrija se eu estiver errada. Tem como mudar essa realidade ou não? Dentro do formato, dentro do que a gente tem hoje, da situação vista hoje, será assim para os próximos anos também? Não, isso considerando o orçamento público apenas, né? Mas a Embrapa, cada vez mais, ela procura buscar novas fontes de financiamento para ela ter recursos de custeio e investimento vindo de outras fontes que não apenas o Tesouro Nacional. Hoje a Embrapa tem cerca de 400 acordos de cooperação com empresas públicas, privadas, nacionais e internacionais, o que nos ajuda a trazer recursos adicionais aos recursos do Tesouro. Esse é o caminho a seguir para o futuro. O orçamento público ele é importante para nós. Nós queremos preservá-lo, mas cada vez mais a empresa se dá conta que é importante buscar outras fontes de recursos, acordos com parceiros internacionais. Há grandes projetos no mundo interessados em vir operar no Brasil. A empresa é uma parceira atrativa, então estamos investindo muito na busca de recursos adicionais. E não dá para ficar esperando só o que vem por parte do governo, né, presidente Maurício? Sem dúvida alguma, né? É uma competição muitas vezes desigual.
né? O Estado brasileiro tem desafios substanciais na área da infraestrutura, da educação, da saúde, da segurança pública. Muitas vezes a competição para nós, do mundo da ciência, é uma competição um pouco desigual, a gente acaba perdendo recursos, mas nós temos que ser criativos, ousados, né? E irmos buscar outras fontes de recursos, porque definitivamente não dá para contar apenas com o orçamento público, né? Para fazer a ciência que o Brasil precisa fazer para a sua agricultura e para os vários outros setores da nossa economia. Ótimo. Presidente Maurício, obrigada pela sua participação e parabéns pelo brilhante trabalho frente à Embrapa. Eu que agradeço. Prazer falar com você. Tá certo. Do Desafio 50, Sara Kirchhoff para o SBA. Alimentar quase 10 bilhões de pessoas no mundo é um desafio e tanto, e o Brasil vai ter uma participação aí fundamental nessa missão. E você vai ver depois do intervalo, dia de alta para o café robusta e de queda para o café arábica. Você vai conferir também a previsão do tempo para os produtores de soja do centro-sul do país. Nós já voltamos. Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da Bolsa de Valores de São Paulo. E diante de fatores técnicos, o café robusta teve um dia de alta hoje lá na Bolsa de Londres, puxado também pela alta no petróleo nesta terça-feira. De olho no painel, eu começo destacando os contratos entregues em janeiro do ano que vem, que tiveram uma forte alta nesta terça-feira de 2,03%. Lembrando que o café robusta ele vinha muito pressionado pela entrada da safra no Vietnã, com a previsão de uma boa, de uma excelente safra, e hoje então ele vem novamente num movimento de recuperação técnica. Nos últimos negócios, os contratos entregues em janeiro ficaram em $1.757 a tonelada. Os contratos entregues em março do ano que vem subiram mais de 1,5% e aparecem por $1.747 a tonelada, enquanto os contratos entregues em maio subiram 1,5% e ficam em $1.757 a tonelada. Dia de altas significativas para o café robusta na Bolsa Futura de Londres, diferente do que aconteceu com o café arábica na Bolsa de Nova York, que teve um dia de queda hoje, pressionado por causa de um abastecimento mais tranquilo do arábica no mercado mundial. Os contratos entregues em dezembro tiveram uma desvalorização de 0,63% e nos últimos negócios aparecem por $1,25 por libra-peso. Contratos entregues em março do ano que vem, em queda de 0,85% a $1,27 por libra-peso, e contratos entregues em maio do ano que vem, em queda de 0,87% por $1,29 por libra-peso. Já o café BMF Bovespa se comportou de uma forma mais parecida com o café arábica em Nova York do que com o café robusta, que foi o único em alta nesta terça. Os contratos entregues em dezembro do café BMF Bovespa tiveram uma queda de 0,66% nesta terça-feira, dia 5 de dezembro. O valor da saca, que estava em $157,90 no ajuste anterior, hoje passou para $156,85 no ajuste atual. Mas nos últimos negócios, o valor da saca ficou bem acima, em $160,10 a saca. Contratos entregues em março do ano que vem, em queda de quase 1%, passando de $162 para $160,50 a saca no ajuste atual e ficando ainda um pouco acima nos últimos negócios. Contratos entregues em setembro do ano que vem, mês referência do mercado do café, em queda de 0,9%, com o valor da saca passando de $161,80 para $160,35 e ficando ainda acima nos últimos negócios, um pouco acima depois de cair. No ajuste atual, nos últimos negócios, ele subiu um pouquinho. Os contratos entregues em setembro de 2019 caíram 0,73% e o valor da saca, que no ajuste anterior vinha em $172,35, hoje caiu para $171,10. Café BMF Bovespa em queda, portanto, nesta terça-feira. E como é que será que fica o tempo nos próximos dias para os produtores de soja do Centro-Sul? Quem responde, como sempre, é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho.
Olá, boa tarde a todos. O plantio da soja no estado do Mato Grosso já está praticamente finalizado. A disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada nessas áreas em rosa do mapa. E apenas 1% das áreas semeadas no estado do Mato Grosso precisaram ser replantadas. Isso ocorreu porque essas áreas foram semeadas muito próximo do término do vazio sanitário e associado também às chuvas se regularizando um pouco mais tarde no centro-sul do Brasil, garantiu problemas com o desenvolvimento das lavouras. Agora, nos próximos dias, vai ter previsão de chuva na região centro-oeste no Mato Grosso. As áreas de instabilidade seguem garantindo a atuação de um canal de umidade que acaba transportando mais umidade para o centro do país. Então, por conta disso, vai ter previsão de chuva forte no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e também Minas Gerais. Inclusive, em Minas Gerais, agora, durante esta semana, tem previsão de fortes pancadas, com risco ainda para temporais. Nas áreas mais ao sul, tempo mais seco, chuva mais fraca em grande parte da região sul. No decorrer do segundo período, as instabilidades devem persistir no centro-sul, só que elas migram um pouco mais para as áreas mais ao norte. Então, o norte do Mato Grosso, de Goiás e o norte de Minas Gerais devem receber ainda chuvas com volume elevados. No decorrer do terceiro período, entre os dias 16 até o dia 20 de dezembro, as chuvas seguem persistindo entre o sudeste e centro-oeste. Acumulados elevados em torno de 50 milímetros no Mato Grosso e em Minas Gerais representam chuvas com forte intensidade. Então, ao longo das próximas semanas, as lavouras de soja no estado do Mato Grosso que precisaram ser replantadas devem seguir recebendo instabilidades e, com isso, mantém a umidade do solo mais elevada, favorecendo o crescimento das plantas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até mais, Juliana Rezende. Daqui a pouquinho, como ela disse, ela volta com mais previsão do tempo, destacando o centro-norte do país. E os produtores de cana-de-açúcar do Brasil estão se sentindo pressionados pelas quedas nos preços do açúcar e querem receber um prêmio maior do que aquele oferecido pelo Consecana, que é o Conselho de Cana-de-Açúcar e também de Etanol. Isso porque a queda das cotações do produto afetou também o valor da cana nas lavouras. A proposta foi apresentada pela Organização de Plantadores de Cana-de-Açúcar do Centro-Sul, que representa mais de 8 mil produtores que entregam às usinas cerca de 10% do volume de cana do país. Os produtores esperam que a remuneração adicional seja calculada com base em diferentes valores daqueles fatores que são estabelecidos hoje e que amenize, então, o que for calculado com bases em diferentes fatores também acabe com a defasagem do atual modelo de pagamento conforme a própria organização. Hoje, o cálculo considera o açúcar total por tonelada e dessa forma, em épocas de baixos preços, cai também a remuneração dos produtores, o que não deve mais acontecer caso a proposta seja aceita. De janeiro a outubro deste ano, o valor pago ao fornecedor caiu mais de 15% no Brasil. E os produtores argumentam que os custos estão crescendo mais do que os custos da indústria. A informação é do jornal Valor Econômico. E falando nisso, a média mensal do indicador CPEA para o açúcar em Santos subiu R$10 a saca no mês de novembro em comparação com o mês de outubro. Esse movimento de alta, portanto, para o açúcar no indicador CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. No último levantamento, o valor da saca de 50 quilos em Santos passou de R$ 68,71 para R$ 69,41. No dia, essa alta representa uma valorização de 0,55% e no acumulado do mês de dezembro, que está recém começando, uma alta de 0,87%. De acordo com os pesquisadores do CPEA, essa valorização do açúcar, especialmente a valorização acumulada do mês de novembro, ela está atrelada à posição firme das usinas, que não vem deixando os valores ficarem mais baixos, mesmo com os compradores reduzindo os volumes negociados. Só que ainda de acordo com os pesquisadores, apesar do aumento no patamar de novembro de 33%, do aumento do patamar de novembro aí de R$10 em relação a outubro, para o mês de novembro deste ano, o valor vem em queda de 33% em comparação com novembro do ano passado. Então, o valor, de fato, não anima muito os produtores de cana-de-açúcar no Brasil. Apesar dessas altas que a gente vem acompanhando no mercado do açúcar, nos acumulados dos meses, depois de médias diárias também com valorização,
Em comparação com os preços do ano passado, ainda estão muito abaixo. O preço do açúcar em Santos, aqui falando especificamente no indicador CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que traz o preço do açúcar para o mercado físico. E as safras de cana-de-açúcar, laranja e café devem ser as maiores este ano em São Paulo. Mais detalhes na reportagem de Gustavo D'Angelo. O volume de cana-de-açúcar que será colhida no estado paulista deve crescer 2,1% na safra 2016-2017. A área plantada deve ter leve aumento de 0,1%, enquanto que o rendimento médio das lavouras será 1,7% superior à safra passada. A laranja também deve ter safra maior neste ano, com 320 milhões e 200 mil caixas de 40 quilos e 800 gramas. 22,9% superior ao obtido na safra de 2016 e 3,5 pontos percentuais acima do previsto no levantamento anterior, realizado no campo em junho de 2017. Quanto à área total plantada, prevê-se maior área cultivada relativamente ao ano anterior. Em relação ao café, o resultado do levantamento apontou elevação na estimativa de produção, da ordem de 3,4%, ou seja, a quantidade total a ser colhida passou a ser estimada em 4 milhões e 500 mil sacas de 60 quilos de café beneficiado. Ainda falando nos produtores paulistas, os preços pagos aos produtores paulistas tiveram uma alta no mês de outubro de 1,30%, de acordo com o Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Uma alta de 1,30% para os preços recebidos pelos produtores paulistas no mês de outubro, em comparação com o setembro. Nos destaques entre as maiores altas, aparecem os produtos batata, com uma valorização de 84,36%, que foi prejudicada fortemente pela chuva nos trabalhos das colheitas, seguida aí do milho, com uma valorização de 12,75%, onde houve uma diminuição de área plantada e o que acabou contribuindo aí para iniciar essa recuperação acima de 12% na variação mensal, mantendo os preços menores do que na variação atual, que traz uma queda de quase 30% na comparação no ano, né? O milho traz uma queda de quase 30%, então na comparação mensal aqui para o estado de São Paulo, veio entre as principais altas do índice de preços recebidos pelos agricultores, seguido pela laranja, com uma alta de 7,14%, e pelo tomate, com valorização de 6,01%. Entre as maiores quedas aparecem a banana nanica, em primeiro lugar, com uma queda de 8,24%, especialmente por causa da entrada da banana do estado de Santa Catarina, que acaba aí mexendo com a competitividade da banana aqui do estado de São Paulo, seguida pelo algodão, com uma queda de 7,44%. Depois aparecem os ovos, com desvalorização de 7,17%. E por último, o feijão, em queda de 4,99%, quase 5%. Apesar da maioria dos produtos apresentar queda no acumulado dos 12 meses, o fato da cana-de-açúcar ter sofrido uma pequena desvalorização de 2,71% foi o que impediu uma diminuição mais acentuada para o índice. O mercado do campo vai fazer agora um rápido intervalo. Em seguida, a gente volta com os fechamentos da soja e do milho na Bolsa de Chicago. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo da Bolsa de Valores de São Paulo e o assunto por aqui agora é o trigo, que hoje teve um dia de queda na Bolsa de Chicago, influenciada por causa da competitividade do trigo com o produto dos Estados Unidos e também por uma ampla oferta global do cereal. De olho no painel, a gente acompanha como é que foi esse movimento de queda para o cereal hoje no mercado futuro, lá na Bolsa de Chicago. Os contratos entregues em dezembro tiveram uma queda acima de 1% nesta terça-feira, com a queda de 1,03%. O valor nos últimos negócios para o mês de dezembro no trigo ficou em $4,06 o bushel. Os contratos entregues em março do ano que vem caíram mais de 0,5% nesta terça-feira, com o valor de $4,32 o bushel. Contratos entregues em maio do ano que vem, em queda também acima de 0,5% por $4,45 o bushel. E contratos entregues em julho de 2018, em queda também acima de 0,5%
1% por $4,58 o bushel. Dia de queda, portanto, para todos os principais vencimentos do trigo lá na Bolsa de Chicago, influenciado, como eu falei, por causa de uma ampla oferta global do cereal. Quem vem por aí mais uma vez é a Juliana Rezende, trazendo os detalhes do tempo para os próximos dias no centro-norte do país, com destaque para a produção de café. Com as instabilidades migrando cada vez mais ao norte do Brasil, as lavouras de café Conilon devem seguir beneficiadas com as instabilidades se espalhando e se tornando cada vez mais fortes. Agora, a disponibilidade hídrica do solo na metade norte do país já segue bastante elevada, nessas áreas em azul e em rosa, avançando tanto pelo interior do Nordeste e algumas áreas também do sul da região nortista. Agora, nos próximos dias, vai ter previsão de chuva em áreas produtoras de Conilon, no estado de Rondônia, na Bahia e também no Espírito Santo. A chuva mais forte deve ficar concentrada na Bahia. De 50 até 100 milímetros é o volume acumulado em 5 dias. Durante o segundo período, as instabilidades conseguem ainda ganhar cada vez mais intensidade e avançar pelo interior do Nordeste. Então, tanto em Rondônia, no Espírito Santo e na Bahia, tem previsão de chuva. As pancadas mais fortes seguem concentradas no estado baiano, onde o acumulado ainda pode passar de 100 milímetros. Durante o terceiro período, até o dia 20 de dezembro, as chuvas agora no interior do Nordeste perdem intensidade. Então, segue chovendo tanto em Rondônia, grande parte da Bahia e também no Espírito Santo. Só que dessa vez o acumulado vai ser menor, em torno de 30 até 50 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, áreas produtoras de café Conilon do estado de Rondônia, da Bahia e também do Espírito Santo devem receber pancadas de chuva, garantindo bom desenvolvimento para as lavouras, porque mantém a umidade do solo mais elevada. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E ainda falando em previsão do tempo, a confirmação do Laninha no Brasil e na Argentina fez com que as cotações da soja subissem hoje na Bolsa de Chicago. Na Argentina, inclusive, em algumas províncias já está sendo verificado o tempo seco e isso, é claro, mexe diretamente nas cotações do mercado futuro. De olho no painel, começamos destacando os contratos entregues em janeiro do ano que vem, que hoje subiram 1%. Nos últimos negócios, o valor para o contrato no mês de janeiro chegou e passou do patamar dos $10 o bushel. $10,08 o bushel é o valor para o contrato entregue em janeiro, com essa alta de 1%. Os contratos entregues em março do ano que vem tiveram uma alta um pouquinho acima de 1% e aparecem por $10,20 o bushel, também nos últimos negócios. E os contratos entregues em maio do ano que vem subiram quase 1%, 0,95%, aparecendo por $10,30 o bushel. Soja em alta nesta terça-feira na Bolsa de Chicago, influenciado então por causa das previsões de algumas constatações meteorológicas na Argentina e também aqui no Brasil. Soja BMF e Bovespa em alta, os dois contratos aqui em destaque nesta terça-feira, que são os contratos para o mês de janeiro, com uma alta de 1,32%. No ajuste anterior, o valor da saca vinha em $22,01 e nos últimos negócios aparece por $22,30 ou 30 cents. No ajuste atual, não temos o valor. Contratos entregues em março do ano que vem, também em alta nesta terça-feira, uma alta de quase 1,5%. No ajuste anterior, o valor para a saca entregue em março aparecia por $22,27 e nos últimos negócios, $22,60 também sem variação. O milho teve um dia hoje de pouca movimentação. Os preços de hoje estão muito parecidos com aqueles que nós apresentamos ontem para a Bolsa de Valores lá em Chicago. Os contratos entregues em dezembro deste ano tiveram uma leve alta de 0,07% e nos últimos negócios trazem o valor de $3,39 o bushel. Contratos entregues em março do ano que vem, também com a mesma variação positiva de 0,07%, por $3,53 o bushel. Contratos entregues em maio do ano que vem, também uma pequena variação de 0,06%,
por $3,62 o bushel e os contratos entregues em julho do ano que vem em alta de 0,13% por $3,70 o bushel. Estou enrolando a língua já. Para terminar, milho BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. Hoje, 2 contratos vieram em queda e 2 em alta, como a gente acompanha na tela. Os contratos entregues em janeiro ficaram com uma das altas aí então, uma valorização de 0,31%, com o valor da saca passando de R$ 32,44 para R$ 32,54. 10 centavos de valorização no valor da saca. Nos últimos negócios, o valor ficou um pouquinho abaixo, 4 centavos para baixo, R$ 32,50. Contratos entregues em março do ano que vem foram 1.160 contratos negociados com este vencimento, nesta terça-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, e o vencimento veio em queda, uma queda de 0,15%. O valor da saca, que vinha em R$ 33,75, passou para R$ 33,70 no ajuste atual, caiu 5 centavos e nos últimos negócios caiu mais 1 centavo aqui, contrato de março de 2018. Contratos entregues em maio do ano que vem em alta de 0,15%, com o valor da saca sendo valorizada em 5 centavos, o preço da saca sendo valorizado em 5 centavos, e no ajuste atual o valor é de R$ 33,10 e R$ 33,00 nos últimos negócios, 10 centavos abaixo. Por último, os contratos entregues em setembro do ano que vem em queda de 0,19%, apresentando o valor de R$ 32,03 a saca no ajuste atual. Comportamentos mistos, então, para o milho BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. Com isso, eu termino o programa de hoje. Lembrando que agora você vai acompanhar o programa Pecuária BR com Jorge Zaidan e Renata Ferreira. E o Mercado do Campo volta amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Eu espero por você.